conhece, a Estela é a nossa deputada estadual, está no 5º mandato, né, de deputada. Foi a primeira prefeita eleita do PT no Rio Grande do Sul, em 1996, foi prefeita de Alvorada, né, e depois assumiu como deputada. Então, e tem sido aí, né, uma pioneira e uma guerreira na luta das mulheres, né? Estela, sem muitas delongas, eu quero que tu fale hoje para nós um pouco do projeto, né, projeto de lei que está na Assembleia, chamado Não Se Cale. Muito obrigada, Josi, obrigada, Adelino, obrigada ao Justo, né, esse espaço tão legal, tão democrático que a gente veio conhecer a partir de hoje. Eu normalmente não consigo tempo para frequentar a nossa vida noturna em Porto Alegre, mas fiquei muito feliz de saber que vocês têm esse espaço, né, e que estão aí, né, contribuindo para a gente trazer olhares das nossas mulheres aqui do Rio Grande do Sul sobre a temática de gênero, né, e nos ajudando aí, como disse a Josi, aí desconstruindo todo esse ambiente que recrudesceu. Nós que vivemos um país que é marcado, né, pelo machismo, pelo patriarcalismo, um país marcado pelo escravagismo, quer dizer, a gente tem os ismos aí todos negativos que marcam profundamente a história do nosso Brasil. E também na vida das mulheres, né, nós sabemos o quanto nós temos ainda por avançar pelos direitos das mulheres, pela igualdade das mulheres, igualdade de direitos das mulheres em relação aos homens, né? Mas também, acima de tudo, houve um recrudescimento. A gente estava num processo, eu diria, de um certo avanço, ainda que tardio e ainda que insuficiente, mas que nos últimos 4 anos, a partir da nefasta experiência de trevas que a gente viveu no Brasil, com o advento aí do bolsonarismo, a gente teve um recrudescimento, né, Adelino? Um recrudescimento, Josi, um processo onde as violências, de um modo geral, todas foram autorizadas. E especialmente a violência de gênero, a violência racial, né, a violência, também, a gente trata na questão, a violência de idade, né, etária, ela se propagou de uma forma, assim, muito grande, muito forte. E autorizada pelo mandante, né? Então a gente teve um executivo que ao longo de 4 anos propagou a violência, né? Ele alimentou e propagou a violência e as violências. Então, portanto, nós, e aí quando eu falo nós, olho aqui para o Dona Conceição, né? Especialmente as mulheres negras, é muito ruim falar do lugar que a gente não está. As mulheres negras, eu não estou no lugar de fala delas, né? Mas nós sabemos muito bem que especialmente as mulheres negras, as mulheres periféricas, são as maiores vitimadas ainda pela violência de gênero. É a violência doméstica, é a violência patrimonial, todos os tipos de violência. E nós, por ocasião do mandato, esse que vai ser o nosso 5º mandato, estamos iniciando, nós tivemos desde o primeiro mandato sempre um olhar muito atento a essa questão. A questão de gênero, né? Eu tive a honra de ter tido assessoras muito boas, assessoras feministas, né, de carteirinha, daquelas assim que nunca deixaram passar nada. A Raquel Arruda é uma companheira que sempre deixou saudades, e outras companheiras valorosas, a Isa, a Telacim, que está aqui com a gente, e amigas como a própria Josi Arruda, a mãe Rose, que nós perdemos há poucos dias. Nós temos uma turma de mulheres dentro do nosso ambiente político que sempre foi muito aguerrida, né? E que, obviamente, influenciou muito o nosso mandato, desde o primeiro mandato. E nós tivemos a honra de ter sido as precursoras, por exemplo, na legislação estadual, que garantia a visibilidade aos tipos de violência de mulheres e a tipificação de violências. Vocês imaginem que até os anos de 2006, a nossa lei de 2007, até 2007, nós não tínhamos dados e nem tipificações de violências contra as mulheres. E aí a gente então alterou uma lei que era muito genérica na Assembleia, que exigia que o governo do Estado publicasse em Diário Oficial, a cada 6 meses, dados das violências. Genericamente, violências de um modo geral. Então nós começamos ali. A primeira intervenção nossa foi exigir que o governo do Estado pudesse estudar, analisar, buscar dados e apresentar a cada semestre em Diário Oficial que tipificação, por tipificação, de violência sofriam as mulheres gaúchas.
que ela foi a primeira lei, né, e uma lei que já fez história, porque não tem como tu estudar qualquer fenômeno social, e a questão da violência de gênero, ela é um fenômeno social, não tem como tu estudar sem tu conhecer. E para conhecer, tu tem que ter dados. Então, a nossa lei ajudou muito a depois, mais adiante, aí, lá na frente, no governo Tarso, a gente ter políticas claras, né, de proteção às mulheres, a gente ter a nossa Secretaria Especial das Mulheres, que a Josi foi uma das companheiras que lá construiu a secretaria, a gente ter o conjunto de políticas, né, intersetorializadas, né, que integravam o conjunto das ações de governo nas mais diversas secretarias. Nós fizemos história, nós não tínhamos linguagem inclusiva. O governador pegava o microfone e ia fazer uma fala, e ele falava se dirigindo aos homens. E a partir da nossa intersecção, Secretaria de Mulheres, Secretaria da Administração, né, Secretaria da Segurança Pública à época, que tinha mulheres maravilhosas, a gente passou então a construir todo um protocolo de linguagem inclusiva de gênero. Vocês terem uma ideia, o carro, nós não tínhamos carro oficial que tinha escrito secretária. Os cargos oficiais todos eram escritos secretário. Então, as mulheres que ocupavam o cargo de secretária, como era eu, secretária de administração, a primeira briga que eu fiz foi, não, esta placa aí pode tirar, eu quero uma placa secretária, eu sou uma mulher, eu não posso usar uma placa secretário, né? Então, tudo isso fez com que a gente ajudasse e contribuísse muito, eu diria, e avançamos muito. Aqueles foram 4 anos importantes, de 2010 a 2014. A gente avançou muito, a gente teve o nosso ônibus, né? Como é que era o nome do ônibus que fazia ônibus lilás? Um ônibus lilás que percorria o estado inteiro, né? Fazendo também intersecções com as mulheres de todo o estado. A gente teve a Rede Lilás, que botava todos os órgãos de estado, né? De todos os poderes, executivo, o judiciário, a defensoria pública, a brigada militar, a polícia civil, tudo, o Ministério Público, todo mundo sentado numa mesa, junto com as ONGs, né? Com a Temis e com o Coletivo Plural e Feminista e tantos outros grupos de mulheres, sentavam a cada 15 dias para debater o que mais a gente poderia fazer para diminuir, por exemplo, os feminicídios. E se nós pegarmos os dados, qualquer um de nós pode entrar ali na transparência e pegar os dados dos feminicídios no estado do Rio Grande do Sul, naquele período de 10 a 2014, nós vamos ver que foram os períodos onde nós tivemos os menores índices de feminicídios no estado, porque tinha uma política clara que trabalhava na contramão disso e que contribuiu muito para constituir um ambiente de maior paz, de respeito à vida das mulheres. Bom, o tempo passou, nós recrudescemos, perdemos tudo. Logo que vem o governo Sartori, a primeira coisa que ele faz é extinguir a Secretaria de Política para as Mulheres, extingue e ocupa o cargo da secretária de mulheres para a sua mulher, a sua primeira dama, porque ela era deputada estadual, então ela tinha que estar, para estar no palácio, ela só poderia estar ocupando um cargo. Então, ele extingue a secretaria e coloca a sua mulher naquele cargo como, né, uma secretária ali do gabinete e tal. Perdemos tudo, seguimos construímos a Procuradoria Especial da Mulher, eu tenho a honra de ter sido também a autora desta iniciativa na Assembleia. Hoje são 49 procuradorias em câmaras de vereadores, ainda são poucas, né? Nós queremos muito mais, nós temos aí 497 municípios, a gente quer que mais e mais parlamentares mulheres criem as suas procuradorias no âmbito das câmaras, porque às vezes é ali na procuradoria que é a porta de entrada de mulheres vitimadas pela violência, que não tem uma DEAN, uma Delegacia da Mulher, né, que não tem um olhar mais atento do poder público local. Muitas vezes é a procuradoria nas câmaras de vereadores que acolhe a mulher vitimada pela violência e que encaminha, de alguma forma, né, a sua situação, a busca de apoio, do recurso a essa mulher. E agora nós temos esta lei, nesse 5º mandato, a primeira lei que eu entro, então, é esta lei, né, que é o Não Se Cale RS, o PL 043/2023, né? E ele tem um propósito, ele se inspira, gente, é isso que eu queria falar, num processo que é traumático e vergonhoso para nós, que é aquele processo que aconteceu na capital da Catalunha, em Barcelona, na Espanha, que levou à prisão do jogador brasileiro Daniel. O estupro cometido por ele dentro de um ambiente de uma boate, lá em Barcelona. Aquele estupro cometido casualmente, lamentavelmente, por um jogador de futebol brasileiro, ele foi muito trágico para nós e vergonhoso, né? Nojento,
mas ele nos colocou à disposição e nós tomamos conhecimento, e eu diria que o mundo tomou conhecimento, de um protocolo que eles têm lá, Adelino, chamado Não Se Cale, No Calle, em espanhol, No Calle. Nós copiamos até o nome, Não Se Cale. Eu digo, coisas que são positivas, a gente não precisa inventar a roda. A gente foi lá e se inspirou e copiou. O que é esse protocolo? Esse protocolo, quando aquela menina, vou contar rapidamente para vocês, quando ela foi estuprada no toalete daquela boate, naquela noite, as câmeras filmaram tudo, porque a boate toda ela tem câmeras nos toaletes, fora do ambiente dos toaletes. E aquela jovem de 23 anos, quando ela sai da situação de agressão e de violência, ela é vista por um funcionário da boate chorando. E o protocolo No Calle, ele é exatamente isso, ele prepara os operadores daquela boate, os operadores do bar, os operadores do restaurante, os operadores do show, porque às vezes é no ambiente de um show, né, numa praça, num teatro, que acontece a agressão e a violência contra a mulher, às vezes é a intimidação, né, a importunação sexual, e às vezes é a agressão em cota máxima, que é a agressão sexual mesmo, diretamente com o estupro, que foi o que aconteceu. O protocolo, ele forma, então, ele prepara operadores, o comerciante, ele indica uma pessoa para ser preparada, o Estado catalão, ele prepara, é o Estado que faz isso, no caso lá é a prefeitura catalã, né, da Catalunha de Barcelona, né, da capital Barcelona, é ela que forma, pega lá, convida todos os comerciantes que têm interesse, eles são convencidos da importância deles indicarem um servidor ou uma servidora, esta pessoa é preparada e ela fica atenta a isto. Além disso, o ambiente também é dotado de câmeras para poder, obviamente, proteger aquilo que forem provas contra o crime. Então, quando aconteceu isso, a menina estava chorando, o cidadão, inclusive é um homem neste caso, se aproximou dela, ela contou o que tinha acontecido e imediatamente é acionado o protocolo No Calle. Que protocolo é, então? Eles chamam o poder público é acionado, o ambiente de perícia da polícia é chamado imediatamente, o ambiente onde aconteceu o crime ele é protegido, para que as provas sejam protegidas, tudo é protegido, os vídeos, né, que foram filmados, também tudo é protegido. Em 2 dias ele estava preso, o Daniel está até hoje preso, né? E está bem difícil para ele sair, porque não há nada que convença o governo catalão, né, de que ele não foi o culpado. Aí ele diz que houve consentimento, ele usa N tentativas de se liberar e não conseguiu até agora. Nós nos inspiramos nisso e aí fomos estudar os casos do Brasil, gente. E aí eu tenho os números aqui para vocês, que eu depois da Covid fiquei meio esquecidinha também, então eu trago os números aqui, ó. Olha só, gente, nós temos números aqui no Brasil que também importam a importância de um projeto como esse, que nós estamos começando no Rio Grande do Sul. A Maria do Rosário fez a mesma iniciativa no Congresso Nacional. A Melchiona também tem um projeto semelhante na Câmara Federal. E tem diversos vereadores e vereadoras apresentando projetos em todos os municípios aí do estado. E o nosso é no âmbito estadual. Nós temos 50% das mulheres que deixaram de sair sozinhas à noite por receio de frequentar bares, restaurantes e boates por medo. 50%. Percentual elevado aqui no Brasil. 12% dessas mulheres, foram tocadas nas partes íntimas sem consentimento. 12% daquelas 100% que frequentam esses ambientes. 2 em cada 3 brasileiras já foram assediadas em casas noturnas. 2 em cada 3. É elevadíssimo o índice. E 47% enfrentaram insistência do assediador, mesmo sem receber atenção dele. 40% foram seguradas pelo braço ou pelo cabelo, pelo agressor, quando não foram correspondidos. Esses são dados do Brasil. Então, portanto, se eles são dados do Brasil, na proporção menor, eles acontecem aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, na cidade de Alvorada, eles acontecem na periferia, né? Na proporção. Então, a gente está com ele tramitando na Assembleia. Essa semana ele apresenta o seu relatório final, deve ser aprovado, ao que tudo indica. Nós vamos estar, então, votando ele na Assembleia Legislativa. E estamos em processo de divulgação. Então, eu quero muito agradecer mesmo aqui a oportunidade que o Adelino nos dá, que o Justo nos dá, que essa equipe maravilhosa de estudantes lá de Alvorada, do nosso Instituto Federal de Áudio e Vídeo, né?
que estão nos dando aqui de fazerem a gravação desta conversa, Josi, nos dão, porque aqui a gente vai estar divulgando. Nós precisamos que mais e mais mulheres se apropriem, que mais e mais iniciativas como essa surjam nas câmaras de vereadores, né? Assim como as procuradorias também especiais das mulheres, e que a gente se dê conta que não é porque a gente tem a terceira melhor lei de proteção às mulheres, Bel, do mundo, que é a Lei Maria da Penha, que está tudo resolvido. Não está. Não está. No Brasil, a gente teve um crescimento muito grande, como eu falava no início, a partir do bolsonarismo, né, e de todo o neofascismo que surgiu e que brotou, né, e brotou do chão, brotou de tudo que foi lado, e a gente agora precisa fortemente ir na contramão disso. E esse projeto ele vem com esse princípio e com esse caráter. Nós deveremos ter mais 1 ou 2 projetos ainda até o final do ano que trabalhem também na linha da proteção e da emancipação das mulheres. Vamos seguir trabalhando, porque a gente sabe que aí ainda está, eu diria assim, um dos setores mais frágeis, né, e ainda mais desprotegidos do ponto de vista social no nosso país, que são as mulheres. Particularmente as mulheres negras, as jovens periféricas, as mulheres chefes de família, as mulheres vitimadas pela violência doméstica, né, que não tem muitas vezes como sair, como romper a violência, porque elas não têm trabalho, elas não têm renda, e aí elas ficam reproduzindo aquele ciclo de violência que, na maioria dos casos, leva-as à morte. Nós precisamos cada vez mais, enquanto sociedade, nos envolvermos com o tema, nos dar conta que ele tem a ver conosco também e que o Estado brasileiro precisa se responsabilizar em proteger essas mulheres, ter legislação e não só ter legislações. A sociedade precisa cobrar o cumprimento das legislações existentes. Nós tivemos agora, encerrando, nesse último semestre, 4 novas importantes, 4 novas varas de violência doméstica criadas no estado do Rio Grande do Sul, uma delas em Alvorada. Não é por acaso, isso não nos deixa orgulhosas. A gente recebeu uma vara exatamente porque somos um dos municípios com os mais altos índices de violência contra a mulher do estado, né? Então, Alvorada recebeu uma vara, Gravataí recebeu uma vara, Viamão recebeu uma vara e Santa Cruz. São 4 municípios novos com vara de violência doméstica pelo judiciário, que também, de certa forma, vão nos ajudar nesse processo de garantia de direitos, né? Mas ainda há muito que avançar. Aqui no estado mesmo, seguimos não tendo um centavo decente para a política de mulheres, para a proteção, né, para a emancipação, para a construção da vida digna das mulheres. Lá na pandemia, a gente exigia que o governo do estado, o governo Leite, né, conseguisse fazer chegar às mulheres chefes de família recursos para elas poderem ficar dentro de casa, né, terem o que dar de comer para os filhos, e muito que funcionou no estado foram ONGs como as gurias de vocês, lá de Alvorada, nosso grupo lá que nos orgulha tanto, e outros tantos grupos de mulheres e homens nesse estado que garantiram, por exemplo, a cesta básica para alimentar as famílias, né, nesta condição de desamparo que vivem as nossas mulheres, especialmente, um percentual elevadíssimo de mulheres no estado. Então é isso, gente, o recado que eu tenho a dar, eu agradeço imensamente, né, e tenho certeza que vocês estão contribuindo aqui, né, estão cumprindo um papel social fundamental, né, nesse espaço do justo, né, com o papo justo dessa noite. Muito obrigada, viu, gente? Isso aí.